Mensagem do céu. Amanhã, de segunda-feira, vamos começando aqui com esse aconselhamento difícil de tratar, não é, meu amado, minha amada? Mas nós vamos ter de dar uma tratativa especial, porque faz parte com certeza de muitas coisas que nós estamos vivendo, e eu sinto dizer que nós vamos viver, sinto dizer isso, não é? Como lidar com a traição, céu, não é? Como lidar com a traição segundo as escrituras, segundo os preceitos, segundo os oráculos do Todo-Poderoso. Olha, meu querido e minha querida, a traição, ela é extremamente dolorosa, porque ela não parte de pessoas que nós não conhecemos, pessoas que nós não queremos bem. Pelo contrário, para ser traição, tem de ser justamente de alguém que você não espera, tem de ser uma pessoa que se aproximou, estava próxima de você, uma pessoa confidente, uma pessoa que conhece as tuas fraquezas, conhece as tuas fortalezas. Por isso a traição tem um aspecto tão complicado de lidar, mas as escrituras tratam sim de como nós devemos lidar com a traição, e eu espero fazer o melhor da minha parte, do meu esforço, para que você compreenda como curar seu coração de uma ferida como essa. Inclusive, para quem está aí ligadinho no Facebook, eu coloquei até uma mão com uma faca nas costas de uma pessoa, né, se aproximando das costas de uma pessoa, porque justamente essa é a maior figura que nós temos em relação à traição. A traição, nós sempre dizemos, até tem um adágio verdadeiro que diz que foi apunhalado pelas costas, não é? Porque nós só podemos estar desguarnecidos, nós somente vamos virar, assim, vamos dizer, as costas no bom sentido, nós damos as costas, não viramos as costas, voltamos as costas, deixamos de dar atenção para a pessoa, mas nós mostramos o nosso ponto de maior fragilidade, que seriam nossas costas, não é? Nossos braços não se movem para trás. Eles são voltados justamente para a proteção da nossa face, do nosso coração. Nós andamos para frente. Se nós vamos cair, nós utilizamos as mãos sempre para frente, não é assim? Mas as nossas costas ficam desguarnecidas, não é? Por isso o Senhor diz tão claramente que Ele é o que vai à nossa frente, mas é também a nossa retaguarda. E nós podemos confiar nossas costas verdadeiramente para o nosso Senhor. Mas ser apunhalado pelas costas, que é justamente porque eu pus essa imagem como uma referência da traição, é quando nós estamos desguarnecidos, nós não temos proteção em relação a pessoas que nós permitimos que se aproximem das nossas vidas. Quando isso, meu querido e minha querida, atua na área conjugal, é pior ainda. É pior ainda, porque dentro de um casamento, meu amado, minha amada, nós não estamos, não podemos estar armados, não é? Eu faço aconselhamento de muitos casais, há casais que eu não posso dizer que eles andam desarmados, não é? Há problemas de atritos que precisam ser vencidos no nome do nosso Senhor Yeshua e no poder da sua Ruach HaKodesh, que nos foi dada, o Espírito Santo de Deus nos foi dado para que nós possamos fazer o melhor da nossa parte. Então, meu querido e minha querida, nós vamos abordar esses dois tipos de traição. A traição que procede do nosso familiar, daquele amigo que nós considerávamos amigo, mas amigo não era, e nós vamos estar tratando também por parte do cônjuge. Não tem como eu não tratar sobre isso, porque eu tenho muitos ouvintes, infelizmente, que atravessaram essa situação dolorosa, que estão com feridas abertas, que precisam ser curados em nome de Yeshua. Olha só, quando nós temos uma pessoa que é nosso inimigo declarado, meu amado, é mais fácil nós lidarmos. Olha só, vamos ler lá no Salmo 41, versículo 5. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, ensaindo é dessas malícias que ele fala. De mim rosnam a uma todos que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu de cama e já não pode se levantar. Então, assim, já é bastante desconfortável nós ouvirmos, principalmente, não é, queridos, essas festas de fim de ano,
elas servem para a gente ouvir de tudo, parece que é a notícia do ano todo, chega no final do ano, né? Eu estou com os meus ouvintes aqui, alguns machucadinhos, porque ouviram falar que alguém disse, não é? Mas quando se trata de alguém que já não gosta da gente declaradamente, que já não nos quer bem, meu amado e minha amada, é uma coisa. Mas quando é alguém da nossa confiança, no mesmo salmo que nós estamos lendo aí, o mesmo salmo 41, nós vamos ler no versículo 9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Aqui, meu querido e minha querida, você vai ter de compreender um pouquinho da cultura judaica, porque senão você não vai entender esse texto. Esse texto também é usado pelo nosso Senhor Yeshua. Aliás, muitas vezes o nosso querido Melech Davi, que é o rei Davi, ele é chamado de profeta, porque muitas coisas que ele viu eram coisas que se tratavam do nosso Mashiach, do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Yeshua, não é? Então, essa frase que diz levantar o calcanhar é uma expressão judaica que não é muito bem compreendida aqui no Ocidente, não é? É quando alguém cai no chão, imagina que você está numa situação de fragilidade, que você caiu, e você caiu próximo de uma pessoa que você confiava, e essa pessoa, em vez de te ajudar, ela pega o calcanhar e afunda você no chão. Existem algumas coisas nas Escrituras que não dá para você compreender se você não compreender um pouco da cultura judaica, não é? Outra situação que eu gostaria de lembrar, que me vem à mente, por exemplo, se você vai na casa de um judeu, ou um judeu que vai à casa de outro judeu, e ele gostou do jantar, ele foi, ou do almoço, da refeição que foi servida, ele foi muito bem tratado, ele amou aquelas pessoas, ele dobra o guardanapo, o lenço, ele dobra o guardanapo e coloca no cantinho da mesa, dizendo com aquele sinal: eu vou voltar, eu estou muito honrado de estar no meio de vocês e me alegrei de estar aqui, eu vou voltar, não é? Hoje em dia já nem se usa lenços, não é? Não se usa guardanapos, mas você vai lembrar que lá no túmulo, o nosso Senhor Yeshua deixou o lenço dobrado no canto, não é? Você lembra disso, meu querido e minha querida? Ele deixou dobrado o lenço, e isso é justamente uma parte da cultura judaica que aqui no Ocidente ninguém sabe, vê o lenço lá dobrado, ninguém sabe o que quer dizer, mas o que ele disse é justamente isso, dobrando o lenço à parte: eu vou voltar, eu me senti amado no meio de vocês, me senti honrado no meio de vocês, e eu vou voltar, não é? Então, essa situação dessa expressão do levantar o calcanhar é a mesma coisa. É você estar com alguém que você confia e você cai, e nesta queda, de vez de a pessoa vir te dar a mão para te levantar, pelo contrário, ela vem e coloca, levanta sobre você o calcanhar para que você não tenha forças de se erguer, não é? Mas é uma expressão, como eu disse, é uma expressão judaica, não é, meu querido e minha querida? A traição, por que ela machuca tanto a gente, não é? Ela prende a nossa mente, meu querido e minha querida. Esse é o grande problema das emoções humanas, não é? A traição, ela dói porque nós investimos naquela relação. Essas pessoas que nos traem são pessoas, como eu falei, são pessoas que não somente nós a conhecemos, mas elas nos conhecem. Elas sabem onde nos ferir. Nós jamais iríamos fazer isso. Nós falamos muitas vezes: mas como que eu estou atravessando uma coisa como esta, por esta pessoa, não é? É uma pessoa que eu confio, uma pessoa que está na minha vida, que tem tantas coisas mais. Como que eu vou lidar, não é, com isso tudo? Mas justamente, se não fosse uma pessoa da nossa confiança, ela não poderia nos trair, não é, meu querido? Nós só somos traídos, nós só vamos ser traídos por pessoas da nossa confiança. E é por isso que as pessoas muitas vezes se isolam, não querem mais se aproximar de ninguém. E eu posso dizer a vocês que
Eu particularmente, alguns anos atrás, eu tomei essa decisão, eu já compartilhei isso com vocês. No momento da minha ira, da minha mágoa, da minha autocomiseração, eu falei, acabou, eu não quero mais me aproximar de ninguém, eu não quero mais estar com ninguém. E, meus queridos, nós podemos perder grandes bênçãos da parte do Todo-Poderoso quando nós fechamos o nosso coração dessa maneira. Nós só temos de ter a direção do Senhor para nos aproximarmos das pessoas certas. E ele fala, viu, querido meu, querida minha, ele fala, não é? Olha só, essa coisa de traição, meu amado e minha amada, é sinal do final dos tempos. Vamos ler? 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. O que é jactancioso, céu? É que é a pessoa que se gaba dos seus próprios feitos, não é? Arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, a eles o poder, foge também desses. Então, querido meu, querida minha, é sinal do final dos tempos, as pessoas serem ingratas, não terem afeição, né? Não se apegam, não é? Elas serem caluniadoras, não é? Cruéis com os outros, elas serem traidores, né? Mas nós não podemos ceder a isso, nós não podemos nos tornar isso, meu querido e minha querida. O Senhor não vai cobrar da gente as pessoas que nos traíram, Ele vai cobrar de nós as nossas atitudes, como nós agimos em relação às pessoas que nos traíram. Uma coisa importantíssima é que nós reconheçamos que nós somos pessoas egoístas. Você e eu precisamos reconhecer isso todos os dias. Querido meu, querida minha, nosso ego é algo implacável e nós precisamos dominá-lo, nós precisamos toreá-lo literalmente. O nosso ego, é ele que vai falar para a gente que está tudo errado numa traição, ele vai fazer com que você tenha autocomiseração, que você é o coitadinho, pobrezinho de mim, olha, eu fiz tão bem para essa pessoa, eu dei de tudo. Meu querido, minha querida, nós não podemos dar nada que nós não tenhamos recebido. Não pense você que nós podemos dar alguma coisa que nós não tenhamos recebido. Querido meu, querida minha, no meu trabalho com crianças de rua, com jovens que eu trouxe para dentro de casa, que eu amei e amo, não é porque eles não me amam que eu não vou amá-los, mas há pessoas que me odeiam com ódio mortal, entende? Pelo fato de eu apresentar um caminho de oposição a drogas, um caminho de oposição à prostituição, de eu declarar abertamente que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus, de eu dizer com clareza que a pessoa que está no adultério, a pessoa que está envolvida com coisas ilegais, ilícitas, ela não herdará o reino de Deus, ela não vai ser salva. Pode ir na igreja todos os dias, pode ir lá dizer que ora, porque as orações dessa pessoa em pecado estão interrompidas, elas não passam diante do Senhor. Sem arrependimento não há remissão de pecados, meu querido, minha querida. Só a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, pode lidar com o arrependimento humano. Se nós nos fechamos a isso, nós fechamos-nos para qualquer ação do Espírito de Deus nas nossas vidas, não é? Mas olha só, meu amado, minha amada, quando nós somos traídos, nós queremos revidar o nosso egoísmo. Olha, não digo que vai ser na medida, não é? Você pode ver aí a pessoa que tem uma situação, por exemplo, vamos mudar um pouquinho da traição, mas, por exemplo, alguém teve o filho morto, o marido morto num assalto. As pessoas, elas querem ser, como é que eu vou te dizer? Elas não querem como eu diria, elas não querem a retratação, não querem que seja feita a justiça. Quando elas falam de justiça, elas estão falando de vingança, não é? Nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, como está escrito em Tiago 4,7 e Jacó 4,7. Porém, meu amado e minha amada,
O fato é que dessas pessoas as Escrituras nos ensinam a fugir. Você precisa compreender a diferença entre você lidar com o reino espiritual. O reino espiritual, meu querido, minha querida, ele não pode te tocar. Então ele vai usar pessoas para te tocar. É assim que acontece todos os dias, não é? Então, assim, com relação a essas pessoas, as Escrituras nos ensinam que nós devemos fugir de sermos acertados, de sermos apunhalados, de sermos feridos, não é? Outra atitude importante é que nós possamos orar, porque nós vamos ser tentados a falar das coisas que ocorreu, nós vamos querer ficar pensando naquela coisa que ocorreu, nós vamos querer ficar remoendo como é que aquilo aconteceu. Nesse caso aí dessa pessoa, ela ficava olhando lá no Facebook da pessoa para ver se tinha postado alguma coisa, ficava falando com os amigos lá do Facebook para ver se a pessoa tinha procurado uma coisa bastante, desculpa de dizer, meu querido, minha querida, né? Eu sei que a pessoa que me escreveu está me ouvindo, mas eu falei já para ela e digo para vocês, não é? É uma atitude infantil, é um alimentar a mágoa, é remoer a traição, não é? Se nós temos tempo de ficar pensando, maquinando, investigando, nós temos de ter tempo, esse tempo para investir em oração por essas pessoas. Nós temos de orar por essas vidas, meus queridos. Pessoas que traem não são pessoas que estão bem com o Senhor. Romanos 12:17. Não tornei a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, meu querido, minha querida, quando vem aquela tentação de falar do problema, uma coisa é você falar para alguém orar, olha, ora por isso, eu estou atravessando esse momento, ou informar até, olha, tal situação de traição aconteceu no nosso meio e tal pessoa não está bem. Aliás, eu estou concluindo novamente a leitura do livro Camboja, Preparados para Morrer, e houve uma situação dentro do trabalho deles que foi um trabalho extensivo mesmo, um trabalho bastante intenso ali no Camboja, antes do Khmer Vermelho, em 1975, entrar e destruir 1.500.000 vidas. 1.500.000 pessoas foram assassinadas pelo Khmer Vermelho, e muitas dessas pessoas foram alcançadas pelas boas novas desse nosso querido Todd Dean Burke. Então, querido meu, querida minha, dentro desse trabalho que eles estavam desenvolvendo, uma pessoa estava pregando num lugar distante, e essa pessoa passou a ter um relacionamento extraconjugal, um relacionamento de adultério com uma moça que nem sabia que ele era casado. Ele estava traindo não somente os princípios das Escrituras e justamente o investimento que o ministério fez sobre a vida dele, mas ele também havia deixado, né, na capital a esposa grávida, não é, meu querido e minha querida? Então, essa questão fez com que o Todd Dean tivessem de chamar o ministério e afastar essa pessoa publicamente, dizer, olha, essa pessoa aqui, ela não faz mais parte do nosso ministério. Se ele se arrepender, bem está, nós estamos aqui de braços abertos, mas no caso dessa pessoa não houve arrependimento, não é? Essa citação desse texto, meu querido, minha querida, que nós acabamos de ler, você tem de guardar aí, principalmente para os dias maus, de Romanos 12, de 17 em diante, ela na verdade tem a origem em Provérbios 25, de 18 em diante, não é? Como eu já disse para você, só as Escrituras explicam e elucidam as Escrituras, não é? Então, Provérbios 25, de 18 em diante, diz o seguinte: a pessoa que diz mentira a respeito dos outros é tão perigosa como uma espada, um porrete
uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente quebrado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar o sal numa ferida. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe comida. Se tiver sede, dê-lhe água, porque você assim estará fazendo ele se queimar de remorso e vergonha, e o Senhor, nosso Deus, estará recompensando você. Então, meu amado, esse texto de Romanos que nós lemos tem uma base importantíssima em Provérbios, e você precisa compreender que o Senhor vê a sua dor. E essa é uma parte fundamental, de fundamental importância, porque quando nós sofremos, nós achamos que ninguém está nos vendo. Nós achamos que nós somos sós e nós passamos a ter autocomiseração. Autocomiseração é um grande desafio para a sua comunhão com o Senhor, meu querido e minha querida. O importante é você compreender que se você está sendo traído, foi traído, o autor da vida também foi traído, meu amado, minha amada, não é? Mateus 26:3. Então os principais sacerdotes, anciões do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Yeshua à traição e matá-lo. Então imagina uma pessoa chegar a ter ódio do nosso Senhor. Qual era o crime que ele cometeu? Ele era doador, ele multiplicava pães e peixes, ele curava as pessoas e pregava a salvação. Ele mesmo era a salvação. A palavra Yeshua, derivativa, na verdade, de Yeshua, e Yeshua é salvação. O nome Yeshua diz, o Eterno é a salvação, não é? Então, meu querido e minha querida, eles pegaram a própria salvação e traíram a própria salvação deles, não é? Quem não assistiu, não é? Assista, eu gosto desse filme. É um filme secular, chama-se Eu Sou a Lenda, não é? E nesse filme o rapaz descobre uma cura, vamos dizer assim. Eles basearam isso muito em relação à salvação do nosso Senhor Yeshua, mas esse rapaz que é representado lá pelo Will Smith, ele está justamente com a cura que ele conseguiu produzir por meio de tantas pesquisas para a humanidade, mas as pessoas infectadas não têm raciocínio, elas querem destruí-lo e destruir a cura junto com ele, não é? Então, meu amado e minha amada, esse filme mexeu muito no meu coração pela compreensão de que muitas vezes as pessoas que nós queremos salvar, como aconteceu com o nosso Senhor Yeshua, serão justamente aquelas que muitas vezes vão querer nos matar. De verdade verdadeira, meu querido, é verdade. Vocês não sabem quantas situações de morte eu já tenho enfrentado, e ainda algumas, infelizmente, dentro da minha própria família, como foi a perda do meu filho amado, não é? Olha só, meu querido, nós temos de confiar nas promessas do Senhor. Salmos 25:3, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. E envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Meu querido, minha querida, mais claro do que isso, pega lá Salmos 25:3. Se você pôr a sua confiança no Senhor, você não vai ser envergonhado. Isso que você atravessou, está atravessando, principalmente no caso de um conflito conjugal, meu querido, minha querida, a coisa mais triste que eu vejo num divórcio é quando os pais começam a tomar partidos, não é? E começam a colocar os filhos contra o outro, não é? Começa a fazer com que os filhos se tornem um campo de batalha, começam a envenenar os filhos, não é? Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Isso é um sinal de imaturidade. Quando nós, aliás, o brasileiro, ele não é uma crítica ao Brasil, é o país onde eu nasci, não importa, eu sendo judia, mas eu tenho um respeito muito grande. Mas o nosso país tem um hábito de panelinha, meus queridos. Isso não é bom para o povo de Deus, isso não é bom para o reino de Deus, não é? Nós somos muito partidários, não é, meu querido e minha querida? Nós temos de tomar muito cuidado em relação a isso. O casal se separa, e aí o que acontece? Começam a usar os filhos como cabos eleitorais. O seu pai é isso, o seu pai é aquilo, ou a sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Queridos, o problema de vocês é de vocês. Deixem os seus filhos fora disto. Aliás, nós vamos estar tratando essas questões. Não faça a cabeça do seu filho contra nenhum.
nem pai, nem mãe. Não faça a cabeça do seu neto, pare com isso. Se você tem a justiça de Adonai na sua vida, se você tem a justiça do Senhor sobre você, você não é Espírito Santo Júnior, meu querido e minha querida. Você não precisa ficar fazendo o papel do Senhor, exceto se você não queira a defesa dele, não é? Vamos lá. Sobre todas as coisas, meu amado, minha amada, não julgue. Não julgue. Nós somos tentados a julgar. Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, vocês também serão julgados, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Ah, céu, mas você não sabe, meu marido me traiu. Olha, céu, você não sabe, minha esposa me traiu, não é? Eu tenho um caso de uma pessoa querida aqui, que infelizmente foi viajar, voltou antes e acabou ali pegando, não é, a esposa e o amante na própria cama. Ele queimou a cama, queimou o colchão, queimou no quintal da casa, a ponto de ser chamado corpo de bombeiros lá, queimou os lençóis, e ainda me falou, céu, tenho de abominar a roupa contaminada pelo pecado. É verdade, meu querido e minha querida, mas olha só, nós precisamos ter uma atitude em relação a que nós somos aqueles, quando nós somos traídos, nós somos aquele que o Senhor vai defender, meu amado. Nós vamos ser defendidos pelo Senhor, nós vamos ser defendidos pelo Senhor, não é? Olha, quando nós julgamos o outro, nós só podemos utilizar as medidas que nós temos dentro da gente. É muito ruim isso, meu querido e minha querida. Quando eu estou conversando com alguém que começa a me falar os julgamentos dela sobre outra pessoa, eu vejo o coraçãozinho dela aberto na minha frente, porque ela só vai falar as coisas que são importantes para ela. Você entende? E aí ela começa a me contar as coisas e eu começo a ver aonde o coração dessa pessoa está. Entende, meu querido e minha querida? Olha, quando nós exercemos julgamento, nós nos expomos. Nós nos expomos. Nós não somos o Senhor, meu amado e minha amada. Nós mostramos o pior de nós quando nós julgamos alguém, não é? E se nós deixarmos esse lado ruim da gente sair, falarmos para os outros, nós disseminamos nosso sofrimento, nós vamos contaminar outras pessoas. Eu vou tratar isso no próximo aconselhamento, onde eu vou tratar sobre raiz de amargura, não é? Aliás, nós ainda temos uns aos outros, meu amado, minha amada, vocês que estão aqui comigo, que eu estou orando por vocês para superarem, mas e o outro que traiu tem quem? Quem ele tem, meu amado, minha amada? Ah, céu, mas a gente ainda tem que olhar o outro. Gente, nós vamos começar a julgar uma pessoa, nós vamos julgar uma pessoa pela ação dela, nós vamos pegar tudo que ela representa na nossa vida, tudo que ela foi, se foi o pai dos nossos filhos, se foi a mãe dos nossos filhos, e nós vamos jogar fora tudo aquilo e vamos fazer dela apenas traidor. Apenas isso, é isso que você está me dizendo? Aquela pessoa, eu vou deixar de vê-la como uma pessoa, eu vou vê-la como uma coisa, como uma cadeira que quebrou a perna, então a cadeira não presta mais. Gente, pessoas não são coisa, gente. Eu não posso julgar uma pessoa por uma atitude que ela tomou. Você compreende isso, meu querido e minha querida? Eu sei que é um conceito difícil de aprender, mas eu, meu amado, minha amada, quando eu tive com esses meninos, muitos deles eram criminosos, muitos deles eram pessoas que vinham de uma vida infracional grave. Eu tive muitos meninos que infelizmente tiveram envolvimento com assassinato. Eu tinha de desvirtuar, na verdade, de redirecionar. Não é porque desvirtuar é uma palavra tão ruim, mas eu tinha de redirecionar minha mente e deixar de ver a atitude do assassinato e passar a ver a pessoa a quem o Senhor queria alcançar para que outros assassinatos não ocorressem, meu querido, minha querida. Nós não podemos julgar uma pessoa pelo pecado que ela cometeu, pela ação. Ela não é uma coisa, gente. Eu tenho de olhar para aquela pessoa como um todo, ou eu vou jogar fora tudo. Olha, tem casamentos aqui que eu estou... são 20 anos de casados, então eu vou jogar fora os 20 anos de casado por uma atitude, que foi essa atitude final, que destruiu a união desse casal, não é? Mas eu não posso julgar o outro, meu amado, minha amada. Ele não é uma coisa. Ele pecou, ele vai ser tratado pelo Senhor, pelo pecado que ele cometeu,
Mas, meu amado e minha amada, essa pessoa tem que ser alcançada pelo Senhor, não é? Olha só, aí pergunta a pessoa, Céu, eu sou o traidor, fui eu que traí, eu estou ouvindo o teu programa agora e eu sou o traidor, eu sou a traidora, não é? O que eu faço agora, não é? Olha, se eu contar para o meu marido o que aconteceu, meu casamento acabou. Se eu contar para minha esposa o que aconteceu, acabou minha vida. Céu, o que eu faço? Eu sou o traidor e eu estou profundamente arrependido. Eu não tenho mais para onde ir, não há lugar no mundo onde eu possa ir. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais buscar a presença do Senhor. Eu não acredito que eu fiz uma coisa dessa com uma pessoa que eu amo. Não é? Então, querido meu, querida minha, você vai ter que se dedicar à tua vida para recobrar a confiança que foi perdida. Olha, não repita o erro de Oranã, não é? Olha só, mais tarde, o erro que está aqui em Oranã, João 5, versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você já está curado, não peque mais para que não te suceda coisa pior. Você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Se você sabe o que você fez, você já sabe o que fazer, não é? O Senhor vai te dar forças e você vai ter de reconquistar essa pessoa. Não importa que ela não sabe que você traiu, meu querido e minha querida. Agora você vai ter que redobrar os esforços. Céu, e no meu caso, a minha mulher sabe que eu traí. Olha, meu marido sabe que eu traí. Olha, o meu amigo sabe que eu traí, que eu fofoquei, que eu falei besteira dele para todo mundo. Agora, qual a atitude que você vai ter de fazer? É muito importante para que você compreenda, muito importante para que você saiba. Você precisa provar que você é confiável. Você tem de se comprometer. Um rabino muito sábio disse o seguinte, se você não se arrisca ao desafio, é porque não está 100% comprometido. Você não está convencido do resultado. Então, a primeira pessoa que você deve convencer que de fato você se arrependeu é a pessoa que você perdeu a confiança dela. Dedique-se a isso. Esmere-se a isso. Lute por isso. Não é? Qual pai já não perdeu a confiança do filho? Algumas vezes. Qual marido não perdeu a confiança da esposa? Qual esposa não perdeu a confiança do marido? Qual pai que não teve filho? Que aí, você, filho, que foi viciado em drogas, você vai passar a sua vida toda se dedicando para que os seus pais voltem a confiar em você. Não importa se você se casar, se você, toda a vida, essa marca dessa traição vai ficar no coração dos seus pais, meu querido e minha querida. Então, o que eu quero pedir a vocês, se você traiu alguém, arrependa-se, reconquiste a pessoa amada, reconquiste aquele para quem você foi conquistado. Não é possível, Céu, não é possível. A pessoa não quer me ver mais nem pintado de ouro, de prata. Ore. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Justo ninguém é. Nós somos apenas justificados. Ore, ore e ore. Desgaste a tua vida em lutar por aquilo que você perdeu com as tuas próprias mãos. Meu querido e minha querida, é importante, no meio de uma traição, no meio de uma dor tão profunda como essa, que os seus lábios se voltem para a oração e não para falar da outra pessoa. Que o seu julgamento, se for exercido, seja para você mesmo, seja sobre a sua própria vida, jamais pela vida do outro. Não difunda o veneno da traição que veio sobre você.